Boa noite, amados irmãos. Mais uma vez, a gente, hoje com tratamentos médios e a convite da nossa irmã Carla, ela preocupada, com as palestras e nos fez novamente repensar toda a ideia de como vamos trabalhar esse momento de dificuldade que a gente está passando. A gente está afastado momentaneamente, mas para o nosso bem, Principalmente as pessoas que têm mais idade, como eu, preocupado com a minha saúde. Então, Deus nos dá exatamente esse caminho para que a gente entenda que a gente não é infalível do ponto de vista da carne. Se a carne fica, o espírito vai. E eu espero um dia aí com aprendizados maiores e melhor que hoje. E como hoje, a primeira segunda-feira do mês, o tratamento dos médios, como a gente tem se comunicado sempre na Casa Verde, com essas palestras, a gente traz uma pequena discussão, no momento que a gente está vivendo. Como está se dando esse comportamento para todos nós. Então, antes de abrir essa palestra, essa conversa aqui com vocês, vamos agradecer a Deus, junto com todos vocês, através de um Pai Nosso, uma Ave Maria, e rogando a Nossa Senhora e aos benfeitores espirituais que regem todo o planeta, para que nós sejamos merecedores das nossas curas espirituais, a Terra, todo o planeta, de modo geral, a humanidade em si. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Obrigado, Senhor, por estar aqui mais um dia na carne, trazendo o conforto a muitos irmãos encarnados e desencarnados. Obrigado aos benfeitores maiores. Como sabemos, a nossa casa, vocês zelando, a gente procurando fazer o que é melhor. Graças a Deus, que assim seja. Bom, no momento que a gente está vivendo, qual o comportamento que a gente deveria ter diante desse momento de dificuldade que a humanidade está passando? O que se vê muitos homens encarnados, não estou falando aqui só de médicos, mas muitos homens encarnados numa discussão política fervorosa, questionando as ações políticas e governamentais, se está certo ou errado. E nessas questões, muitos dos nossos irmãos médios, não só do nosso trabalho, mas de outras casas e de outros movimentos também, a gente vê fervorosamente ali encampando uma luta de titã, uma luta difícil, falando e adentrando nos movimentos políticos de maneira muito vigorosa, exacerbada, como poderia falar. E isso é muito ruim, porque a gente tem que discutir o que é melhor para a humanidade. Nós, como os médicos, a gente sabe que qualquer movimento de vibração, o que as trevas, o que ocorre com as trevas? Elas têm uma oportunidade de ali nos visitar. Bom, a gente, quem não passou por outros fatos dessa natureza ou dessa ordem, na carne, esse é o primeiro, mas nós já passamos por outros, por diversos movimentos que a Terra assim passou, E foi uma luta muito difícil, Nós tivemos vida curta, como a gente tem hoje ainda, vida curta, Nós temos, se durar nos 100 anos é curto, porque a humanidade, quantos anos tem? Milhões de anos. A Jesus desde que nasceu são 2000 anos atrás, A gente sabe que a gente aqui na Terra nós somos um ser vivente e que temos pouco tempo, Em épocas passadas, talvez nós tivéssemos passado ou morrido, ou desencarnado com
uma pandemia dessa ordem, que também faz parte, né? Porque não é um vírus que vai nos matar. Os cuidados que nós temos que ter é necessário, né? O vírus veio, mas eu tenho que tomar esses cuidados. Mas existe um vírus maior, muito maior do que vocês imaginam, não é? É o vírus da compreensão que hoje nós, como espírita, nós devemos ter muito mais cuidado do que temos, do que imaginamos. Sabe por quê? Porque nós nos tornamos, queremos ver Jesus, mas não queremos deixar as nossas más ações. Aí é onde que está a nossa dificuldade. Hoje, conversando com uma amiga, eu vou falar, eu creio que o maior vírus da Terra é o homem ainda. Sabe por quê? Porque ele não sabe viver na comunhão como Jesus assim veio e nos mostrou. Nós não sabemos viver. Nós não sabemos viver ainda nessa comunhão fraternal. Quando há uma discussão de interesse, eu tenho que defender o meu grupo, a minha parte. A gente não sabe ficar calado. Eu vejo muito isso, não é? Vejo muito isso dentro de família. O que ocorre com esse fato, esse movimento que hoje ocorre no mundo? Uma união, uma fraternidade. As famílias, né, unidas, as famílias têm a oportunidade de ali conversar, as famílias tinham aquelas discussões exacerbadas, hoje elas já pensaram, né? Porque há um momento de estarmos juntos, né? Numa casa de trabalho, como qualquer outra casa, qualquer outro movimento, não precisa ser um movimento A ou B, mas se tiver uma união fraternal, uma união humanitária, ela é bem-vinda, sem partido, deixando bem claro, sem partido. Porque muitas vezes nos tornamos cegos, não é? Nos tornamos cegos. Jesus já dizia, se teus olhos fossem bons, porque a gente não tem aquele olhar maravilhoso como a gente gostaria como muitos gostariam de ter, a gente não tem ainda. A gente tem muita dificuldade nos nossos olhares. A gente tem muita dificuldade de nos abraçar sinceramente. Eu estou falando isso nesse momento, não é? Porque eu vejo que essa é uma oportunidade. Abraçar sinceramente, abraçar harmoniosamente, abraçar o trabalho, sabe? Porque ele é que nos convida a essa mudança. É que nos faz nos traz um novo comportamento. E essas ações novas é que faz com que a humanidade haja uma progressão para a humanidade. Não é? Bom, aí vocês podem até me perguntar, os espíritas, né? Vocês que são espíritas, que desejam, que falam tanto na caridade e no amor ao próximo, e quando vocês desencarnam, vocês são melhor que nós? Não, ninguém é melhor do que ninguém. Aqueles que não são espíritas, e os mesmos que são espíritas. Porque você está na frente de um trabalho, numa linha de frente, né? É um general, quando você passa para o plano espiritual, você torna-se uma pessoa melhor do que era? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando exatamente das nossas ações, para que as nossas vibrações não mudem, as nossas vibrações sejam sinceras. Eu, como médium e dirigente da Casa Verde, por exemplo, tem discussão que eu não me atrevo a entrar no campo, porque é um campo totalmente de ódio e de rancor. Qualquer momento que eu divergir do ponto do outro, eu sei, porque eu já passei por isso. Não é? Eu fui falar com uma mocinha que ela chegou na Casa Verde, veio conversar comigo, e eu falei para ela, olha filho, tudo isso ocorre com você por conta do seu ódio, que você toma um partido que não é um partido, né, do seu coração, mas é um partido momentâneo de oportunidade. Ela, um dia conversando comigo, disse que só não quebrou minha cara naquele dia porque, você entendeu? Quer dizer, as pessoas procuram um tratamento espiritual como médium, mas não se corrige. Porque a oportunidade que nós temos, nesse momento, e todos nós sabemos, é o caminho que Jesus nos forneceu e está nos fornecendo. Veja, o campo, quando foi perguntado para Jesus, o que se ele perguntado para Jesus, a questão o que é de César, não é?
Eles dai a César o que é de César. Senhor, os impostos estão muito caros, está isso. Jesus não quis entrar nessa discussão. Pegou a esfinge, mostrou aquela moeda e disse: quem é essa moeda aqui? É de César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Chamando cada um para a responsabilidade. Se os impostos são caros, devemos pagar, porque são legítimos perante a lei. Isso é uma discussão que a gente não deve entrar no mérito. Se eu tenho 27,5% do meu imposto de renda, eu vou pagar 27,5%. Mas não, a gente toma isso para o campo emocional. E tomando isso para o campo emocional, o que ocorre conosco? Vibrações baixas, vibrações de desarmonia. Ou seja, quando a gente vai para um trabalho, né, um trabalho na casa, falar da Casa Verde, na Casa Verde, um trabalho físico ali com pássaro, magnetizador, o que ocorre com os nossos irmãos? Eles vão receber a energia que você tem perante o corpo físico, né, perante a sua mente. Ainda bem que a espiritualidade sabe como trabalhar e isola você, porque ele precisa da sua energia, e dá uma isolada naquele campo vibracional. Então nós, como os médios, viemos e estamos tentando modificar as nossas modificações nessa encarnação, para ser melhor do que ontem. Não fugir dela, atentar sempre para a responsabilidade de mudança. De mudança. Tem sua opinião, né? Tem sua opinião, quer divulgar sua opinião, divulga. Né? Se o outro é contrário a ti, respeita. Saiba respeitar. E é isso que a gente tem visto, a falta de respeito muito com os nossos irmãos. Ora, quando eu vim nessa encarnação, eu esqueço o meu pretérito. Mas quem fui eu no meu pretérito? A gente não sabe. Mas viemos num campo vibracional de dor, de ódio, de rancor, né? Que aqui encampa-se novamente. Muda-se isso? Não. Não muda, sabe por quê? Porque eu não ainda estou pronto. Né? Mas eu quero fazer algo pelo outro. Como faço algo pelo outro se eu ainda não estou pronto? Eu faço, mas não recebo. É por isso que muitas curas espirituais, hoje à tarde, o Espírito está me convidando a uma conversa e dizia: muitas curas espirituais não se dão nos médios pela faixa vibracional que eles ainda carregam em seu corpo perispiritual. E essa faixa vibratória cai no corpo físico. Olha a doença que a gente carrega. Ou seja, vamos rolar encarnações e encarnações? A gente tem que atentar para isso. Não estou dizendo aqui que ninguém vai virar santo do dia para a noite. Mas no momento oportuno que nós estamos tendo, que é este, vamos ser gratos com as pequenas mudanças que devemos fazer, olhar com um olhar de caridade. Eu sei que eu tenho um erro, né, que todos vocês sabem dos meus erros, mas eu tenho hoje procurado muito minimizar esses erros, porque faz parte daquilo que Jesus me forneceu, que é um trabalho para dirigir. E eu dirijo esse trabalho não vendo só a mim, vendo a todos aqueles que me cercam, iluminando a todos aqueles que se antepõem ao nosso trabalho, chamando, conversando e até mesmo gritando, que eu peço perdão àqueles que eu gritei, né? Pela falta de responsabilidade que ele ainda não tem. E hoje eu me corrijo com relação a isso. Nós, como os médios, nós não somos seres iluminados. Nós não somos seres, diria a vocês, missionários. Nós somos seres errantes que viemos com uma proposta de trabalho para atenuar os nossos erros pretéritos. E aqui ainda comungamos com os mesmos erros. A oportunidade que nos falta ainda é viver significativamente aquilo que Jesus viveu. Como é que eu vivo? Não é? Como é que eu vivo como Jesus viveu? Olha, Jesus não saía procurando curar ninguém. As pessoas que iam atrás dele em busca da cura. E qualquer um de nós podemos curar uns aos outros, ou não. Mas você está pronto para curar? Você está pronto para ser curado? Não. Você está pronto para receber? Você está pronto para doar? Também não. Porque no momento da dificuldade, poucos adentram sinceramente
com a compaixão, né, com a compaixão devida. Se arrasta nas suas dores, porque eles ou nós, como seres egoístas que somos, nos arrastamos com as nossas dores, nas nossas mágoas, né? E esquecemos. Não, eu não quero isso para mim. Como a gente tem visto muitos médicos chegarem na casa, né? Eu não quero isso para mim. Bom, mas se você não quer isso não é problema meu, é seu. Você não tem que dizer para nós. Mas uma coisa que nós temos certeza, é o trabalho na caridade que nos renova. Essa é a oportunidade. Esse é o caminho para todos nós. Mas entender que esse trabalho na caridade, ele necessita de vibração maiores. Como a gente vê no domingo, né? No domingo, na ação do domingo, né? No último domingo do mês, aquela ação fraterna. Que causa linda aquilo. Eu me envergonho até de mim mesmo, porque eu pouco participo como trabalho, né? Porque quando eu vou fazer alguma coisa, as pessoas, né, que estão ali no meio, não, Flávio, o que é que tu precisa que a gente faça? Não me deixam fazer, não é? Porque sabe que eu tenho um compromisso ali de atender a alguém que passa por nós, né? De uma conversa amiga, de um abraço, de um aperto de mão, de um beijo numa criança, porque faz parte da nossa renovação. Mas isso é um papel que eu posso fazer, mas que também qualquer um pode, não pode? Qualquer um de vocês pode fazer esse papel. Mas a gente ainda é meio tímido nessas questões, né? Por achar que eu estou fazendo um trabalho muito pequeno ainda e muito se discute. Como é que eu sou médium de uma casa se eu não trabalho, se eu não dou passo? Essa é a grande discussão. Jesus, quando foi escolher os seus discípulos, ele não perguntou quem era bom, quem era ruim, quem era médium, né? Quem era assassino, não perguntou. Ele saiu apanhando as pessoas, aquelas que iam seguir verdadeiramente o caminho dele. E é isso que tem que acontecer com todos vocês. Essa mudança significativa, ela se dá numa proposta de um grande venerável que nós temos no nosso coração, que é o amor, essa renovação. Mas ela precisa crescer. Agora, como é que eu faço para crescer esse amor sincero? Eu diria para vocês que não tem forma, porque eu nunca fui uma pessoa amorosa, a não ser com minha família. Mesmo assim eu usava de certos artifícios, dos quais, né, hoje eu não uso mais. Aprendi. Por que os nossos irmãos também não podem aprender? Porque se a gente aprender a usar isso contra a nós mesmos, a gente está usando um benefício para o bem da humanidade. E é isso que a humanidade está fazendo hoje. Vocês não estão dentro de casa porque são lindos, não. A gente está dentro de casa para se cuidar, porque tem políticas governamentais, né, nesse sentido, nos proibindo, nos pedindo, não nos proibindo, mas nos pedindo para que nós fiquemos em casa e nos cuidando, né? Porque senão a gente vai mudar de casa e a nossa casa vai ser uma casa bem difícil, né? Que a gente ainda não está preparado, né? Então essas políticas governamentais nos inseriu dentro do nosso ambiente para que a gente repensasse. E olha no ambiente que vocês hoje estão vivendo. Faz uma reflexão de quem era vocês há 15 dias atrás para hoje. De hoje a 15 dias atrás, quem éramos nós? Aí, né, se eu fiz essa reflexão e essa mudança, eu tenho que continuar com ela. Não é porque eu estava esses 15 dias dentro de casa e eu fiz aquela reflexão e não mudei. Porque isso aí não vai servir de nada. Vai servir para quê? Por quê? Se foi um momento de aprendizado, de união, que ali nesse ambiente, como se fosse uma coisa divina, colocou para te unir com tua família e chamando tua atenção, dizendo: olha, você precisa dar uma harmonia no teu casamento, dar uma harmonia com os teus filhos, né, com a tua sogra, com os teus pais. Você precisa desse momento. Você não precisa fugir, não é? Agora, se eu não realizar após essa quarentena, não é? E daqui para frente, o que eu fiz? Nada. Essa quarentena serviu para quê? Não é? Para que serviu? Para nada. A quarentena é um grande aprendizado que nós estamos nesse momento sofrendo.
não é? Porque na Casa Verde nós estávamos lá todos os dias nos vendo, os dias de trabalho, e praticamente a semana inteira, só não no dia de terça e quinta-feira, não é? Mas nós estávamos nos vendo no trabalho, e hoje a gente não está a gente pouco se vê, não é? Pouco se vê no WhatsApp através de pequenas conversas, mas não se vê fisicamente, não é? Mas a gente necessita daquele ambiente que está nos faltando, o ambiente de harmonia, de amor, da aproximação. Por que isso? Para que nós não cometemos aquele ciclo, né? Esse ciclo vibracional, né? Que a gente sempre teve, e com essas mudanças que ocorreram nesses 15 dias, 15, 20 dias, elas estão mais amenizadas, né? A gente já repensa, né? Dos nossos comportamentos, das nossas ações, né? E veja como tudo mudou em nossas vidas. Para mim mudou significativamente, não é? Mudou significativamente, mudou em todos os aspectos, né? Estava faltando isso dentro da minha casa? Não, eu estava precisando ficar mais próximo da minha família, como muitos de vocês, e a gente hoje tem uma proximidade de conversar, né? De dialogar, de ser mais franco, né? De ser mais leal, de ouvir mais, né? Ali no regresso, todos nós nas orações diárias, praticamente, creio eu que vocês fazem evangelho todos os dias, como a gente está fazendo de 21 horas, a nossa casa virou um templo de oração. Por quê? Porque era falta de oportunidade? Não. Porque nós não tínhamos interesse, e hoje a gente tem. E por que não dar continuidade a essa vibração? Porque se dermos continuidade a essa vibração, esse amor, ele será cultivado e irá nos levar para planos maiores. Eu falei aqui para muitos de vocês que em muitos dias de nossas noites que a gente dorme, a gente vai para o plano espiritual trabalhar. E muitos no dia seguinte nos confirmaram. Mas sabe por quê? Porque a gente está relaxado, está descansado, está em oração, e a gente vai, quando vai para o plano espiritual, significa, nesse momento, que a gente vai para um trabalho de resgate, um trabalho amoroso que muitos de nós não vemos, não é? Muitos de nós não vemos, mas a gente está indo lá fazer uma atividade de caridade e de muita humildade, com os nossos corpos perispirituais, com as nossas energias, e os bons espíritos, sinceramente, nos acolhendo com muito amor na dificuldade, e nos olhando, nos abraçando. Mas por que foi permitido que nós fizéssemos isso? Porque houve uma mudança interior em cada um que está vivendo esse momento, repensando esse momento. Olha que riqueza bela, não é? Que maravilha, não é? Imagina você, né, no plano espiritual, a um irmão benfeitor amigo ao seu lado, e você muitas vezes fica até com vergonha, né? Será que é o fulano mesmo? É sim. Sabe por quê? Porque ele sabe da nossa dificuldade, e com essa dificuldade que a gente está passando e vai conseguir passar, mas fomos fiéis na nossa causa, a causa do trabalho, a causa do resgate, né, dos nossos irmãos encarnados, daqueles que a gente feriu no passado e hoje presente conosco no trabalho, né? Ambos ali na mesma dor, não é? Porque ninguém está naquela casa porque tem os olhos maravilhosos, não. Nós estamos naquela casa porque cometemos algo de errado, éramos do mesma tribo, da mesma gangue, sei lá como posso assim dizer, do mesmo generalato, né? Daqueles quartéis, daqueles vícios, e hoje estamos com as nossas mudanças. E essas mudanças, ela veio para dentro do nosso lar, do nosso ambiente. Eu não tive a oportunidade de conversar com alguns irmãos que estão passando, né, essa dificuldade. Primeiro, com o trabalho que ele teve que se afastar, né? Segundo, as necessidades. Mas eu creio que, sinceramente, eu creio que muitos de vocês e muitos de nós, né, que estão nos escutando, vendo, compreendendo que houve uma mudança significativamente em todos os aspectos.
Essa é oportunidade, uma oportunidade magnífica que Deus fornece não só para nós, como para a humanidade inteira, né? Aqueles que nós nos achávamos ricos e queríamos ficar mais ricos, cada vez mais, né? Pela posse do ouro, e viu que o ouro hoje está acabando, né? Se tínhamos 13 milhões de desempregados, daqui a 6 meses vamos ter 26 milhões. Mas não por isso a gente vai deixar de fazer um pouquinho por cada um. A gente não vai deixar de fazer, né? Vai haver redução em diversos campos do mercado, tanto financeiro, né, como o mercado de trabalho, né? As bolsas vão cair, vão despencar, né? Os países, vai haver países que eram dominantes, vai ser dominados, né? Aqueles que eram mais dominantes vai continuar dominantes. Mas a gente tem que entender que são ações que veio para o nosso bem. Eu não vou discutir quem inventou o vírus, se A, B, C. Não, eu vou discutir a questão que, se ele veio, ele tem um propósito. Né? Leva a quem eu não sei. Né? Ele leva a quem eu não sei. Apenas nós devemos nos cuidar. Nos cuidar, sabe por quê? Com as nossas atitudes e com os nossos olhos. Porque nós somos vírus puros. Só que não conseguimos matar como esse vírus mata, o Covid-19. Mas com a nossa mudança, né? Porque a gente vai para a UTI lá na Casa Verde, por exemplo. Muitos de vocês foram para a UTI dentro da Casa Verde, né? Passaram, não foi 15 dias se curando, não. Passaram 3 anos. E eu posso, me perdoe, minha amiga Madalena. A Madalena um dia me conversando comigo, ela disse: Flávio, eu passei 2 anos em pé, praticamente 2 anos em pé na corrente, em oração. E eu era grata por aquilo, né? E hoje eu estou dando paz. Olha aqui. Aí eu disse: tudo isso, Madalena? Ela disse: tudo isso. Eu disse: mas não foi um castigo, não? Ela disse: não, foi uma bênção, né? Eu estou falando da Madalena porque ela me relatou isso, né? Outras pessoas estão vindo mais cedo, estão aprendendo mais cedo. Olha aqui que beleza. Nós que somos médicos, nós somos doentes. É necessário vir um Covid-19 para que eu mude cada vez mais? Se eu pudesse ter mudado antes, por que eu não mudei antes? Não, eu nasci assim, não é verdade. O que a gente tem que fazer é exatamente o contrário. É ser, esse ser transformador, né, que todos nós desejamos fazer. Fazer algo pelo outro, né, lá dentro da Casa Verde mesmo, né? Ficar ali no portão, ali debaixo da mangueira, uma conversa amiga, um abraço, né? Essas mudanças, sim, nos faz ser seres diferentes. Não, mas são não seres diferentes do outro, não. Seres diferentes no nosso comportamento e nas nossas ações. Essa era a nossa conversa de hoje. E eu espero, né, que muitos de nós, nessa noite, possamos refletir um pouquinho desse momento que a gente está vivendo, para que esse Covid-19, né, ele chegue aqui e vá com Deus e não volte mais. Ou seja, faz uma limpeza no teu coração, na tua mente, né, no teu corpo perispiritual, e pede para que Deus, né, remova tudo que ali não for salutar para a tua transformação. E observa no amanhã, após o nosso retorno na Casa Verde, o quanto o nosso trabalho vai ficar melhor do que já era, porque houve uma mudança significativamente das nossas energias e dos nossos pensamentos. Que Deus vos abençoe, vos proteja. Obrigado a todos, obrigado aos nossos irmãos que estão nos ouvindo, e que esse trabalho que a gente está fazendo com a Carla, com o Diogo e com tantas outras pessoas, a gente possa fazer cada vez mais. Deus nos proteja, né? Pedimos oração aqui pela nossa irmã que desencarnou, amiga da nossa irmã Suzy, e tantos outros irmãos, né, que passam por dificuldade. Essa oração que nós vamos fazer, esse Pai Nosso, é dedicada
à nossa humanidade, a todos os países, a todos os povos, né? Ao nosso estado de Rondônia, ao Brasil, a nossa Casa Verde, ao nosso bairro que ali circula, né? Os nossos irmãos. Que nenhuma epidemia possa chegar nessas famílias mais necessitadas, porque se chegar, a gente sabe da dificuldade que é. Que Deus vos abençoe e vos proteja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe em tentação cair, mas livra-nos do mal. Graças a Deus.